Olá! Você acredita que você tem uma boa autoestima? Para você, o que é autoestima? Existem inúmeros artigos, livros, definições à torta e à direita sobre a autoestima. Todos muito válidos, lógico. Mas eu vejo a autoestima muito parecida com a água. Nossa, viajou agora, né? Tem uma lenda japonesa, eu li naquele livro Pai Rico, Pai Pobre, que fala assim que os japoneses, eles acreditavam em 3 tipos de poder. O poder da espada, o poder da joia e o poder do espelho. Eu adoro espelho, né? O poder, já não é à toa, eu falo que quando eu leio essas coisas nesses livros, assim, que me valida, eu falo, gente, eu tô despertada no mundo, não é possível. O poder da espada é o poder das armas. E os Estados Unidos, todo ano, investe trilhões de dólares nisso. O poder da joia é o poder do dinheiro. Tem aquele ditado, né, que da regra de ouro, quem tem ouro dita as regras. E o poder do espelho é o poder do autoconhecimento. E para os japoneses, esse era o poder mais apreciado. E a pessoa que vivia de uma forma muito confiável, a sabedoria íntima, ela realmente entendia o que era felicidade. E no livro, o autor Robert Kiyosaki, né, ele fala que para ele também faz todo sentido, porque aquela pessoa que sai para trabalhar, que trabalha muito, que só quer ganhar dinheiro, acumular bens e que não se pergunta, gente, faz sentido esse tanto de dinheiro, faz sentido acumular tudo isso, faz sentido trabalhar tanto como eu tenho trabalhado, desperdiçado minha saúde, desperdiçado minha vida, desperdiçado minha família, desperdiçado meu lado social, tudo para ter muito dinheiro, para acumular muitos bens. Não faz sentido, né? Quando a gente para pensar, faz sentido? E ele fala muito isso no livro, né? O livro todo, na realidade, ele é muito permeado por essas questões. Mais importante do que ter, do que conseguir muito dinheiro, na realidade, é a gente viver bem a mente e o tempo. É ter autoconhecimento. E o que isso tem a ver, né? Com a autoestima, porque para mim a autoestima ela vem totalmente do autoconhecimento. E tem uma passagem na Bíblia, que é a passagem no Evangelho de João, acho que é capítulo 4, que é a passagem da Samaritana. Eu sou apaixonada com essa passagem. Eu acho que é uma das passagens da Bíblia que mais consegue trabalhar toda a comunicação afetiva, porque Jesus ele dialoga com ela, Jesus ele tem uma escutativa com ela, Jesus tem empatia por ela, Jesus ele não julga, não faz juízo de valor porque ela já teve outros maridos. Jesus simplesmente acolhe aquela mulher e ainda oferece para ela a água da vida eterna, né? Essa passagem para mim ela é incrível. E quando ele fala essa questão da água da vida eterna que ele quer dar para ela, na hora que ela só vai no poço meio-dia, né, que era o único horário que ela podia ir, quando ela escuta dele isso, que ela custa entender, né, mulher complica muitas coisas, às vezes alguém fala uma coisa tão simples pra gente, a gente tem tanta coisa envolvida, a gente vive tanto no abstrato, a gente às vezes complica tanto que a obviedade não fica tão clara pra gente. E quando ela entende ali, né, que é Jesus que está ali diante dela, que ele oferece para ela a água da vida eterna, ela entende que a fonte da água de vida estava dentro dela, né, porque todo ser humano tem uma centelha divina dentro de si. E quando ela entende que essa fonte está dentro dela, ela vai para a cidade, né? Ela que era uma mulher envergonhada, que não podia ir no poço a qualquer hora, ela simplesmente vive a autoestima na maior altura do mundo, né? E ela sai. E por que isso? Porque ela viveu ali um momento sublime, né, do autoconhecimento. Ela sabia quem ela era, né? No diálogo ela despertou a consciência de quem ela era e quem ela poderia ser a partir de então. E isso é a coisa mais linda do autoconhecimento. Às vezes a gente tem medo, tem gente que fala assim comigo, eu não quero saber não, meu passado eu quero ficar lá enterrado.
E às vezes, a gente viver o autoconhecimento é colocar realmente luz nessa sombra do passado, é clarear. Chapéu azul. Olha, o chapéu azul. E tinha meu chapéu azul. É o seu chapéu azul? É realmente a gente colocar a luz nas sombras e a gente entender o que nós somos, né? Entender as nossas traduções, as nossas interpretações, entender a nossa família, entender o nosso passado. E essa luz na sombra que a gente coloca, na realidade, ela só é benéfica, né? Não é que a gente vai ficar remoendo, ficar vivendo aquilo ali e aquilo ali vai ser ruim, que a gente vai ficar angustiado. Não, muito pelo contrário, a gente vai fazer as pazes com o passado, a gente vai fazer as pazes com a pessoa que a gente é, que a gente se formou. E é muito interessante a gente viver esse autoconhecimento, que ele não é agora, ganhou um diploma, né? O autoconhecimento é para a vida toda, todos os dias. A vida nos convida também na pandemia, né? Que é melhor convite que esse, do que viver o autoconhecimento nesse período em que a gente tem que fazer uma comunicação interna tão forte com a gente, né? Porque senão a gente pira e surta. Então, alguém imaginou que isso ia acontecer? Claro que não, né? Então, é tão bom a gente ter essas oportunidades para poder viver essa comunicação interna, se conhecer de verdade, entender o nosso processo, entender o nosso passado, entender o presente principalmente, né? Eu acho que o mais importante, que é nessa passagem da Bíblia, que ela entende ali o presente, ela entende quem ela é e ela sai. Então ela vive a autoestima dela no melhor momento. Por quê? Porque ela não tem medo de nada, ela tem coragem de simplesmente ser ela. E toda vez que essa passagem me faz lembrar da água, eu lembro tem até uma música da Diante do Trono que fala: por onde o rio passar, tudo vai transformar, águas que limpam, águas que curam. Eu escuto essa música, tem ela no YouTube, acho que ela tem 16 minutos, que é de um DVD, a gravação do DVD deles, e eu fico assim, eu me permito ficar imersa nessa água da música, sabe? Porque quando eu escuto essa música, eu entendo tanta coisa, e essa água que me cura. Oh, mamãe vai pegar daqui a pouco pra você, tá, amor? E eu entendo tanto o quanto que essa água transforma. E a autoestima, o que ela tem a ver com a água? Água, a natureza da água é o quê? Fluir. A essência da água é gerar vida, gerar energia, é transformar por onde ela passa, né? E se a água não fluir, se a água não se movimentar, a água vai ficar parada, a água vai ficar estagnada, ela vai se petrificar, ela vai secar, ela vai ficar com cheiro ruim. Ela não vai viver a essência dela, a natureza dela, que é esse fluir, né? E o que é isso? Se a gente não vive a autoestima, a gente não flui, a gente não transborda, a gente não transforma. Porque a estima é ter bons sentimentos por você, ter boa afeição por você, né? Então, quando você fala assim, eu estimo tanto fulano, é porque você aprecia aquela pessoa, você tem bons sentimentos por aquela pessoa. Então, quando é autoestima, quando você tem bons sentimentos por você, quando você aprecia você, não é apreciar a beleza, não é olhar no espelho, né? Quando essa lenda dos japoneses, quando eles falam do poder do espelho, é o autoconhecimento, né? É por dentro, é interno, não tem a ver com a sua aparência estética. E isso tem tudo a ver, porque os meus momentos em que eu tenho 36 anos, vou fazer 37 daqui a pouco, né? Mas 36 ainda. 90% da minha vida eu sempre tive boa autoestima. E esses 10% que eu não tive uma boa autoestima não tinha nada a ver com a estética. Eu tava magrinha, bonitinha, novinha, jovenzinha e tal. E os outros 90%, a maior parte deles, nem era questão de estar com um corpo bonito, de estar sem ruga, sei lá, essas coisas, esses padrões, cada dia é um padrão diferente que eles inventam, eu nem sei o que é hoje o padrão de beleza feminina, né? Mas não teve nada a ver, teve tudo a ver com a questão interna. Então eu acredito muito nisso, que quando a pessoa eu sempre tive a autoestima muito boa. Gedeon fala mesmo, nunca vi uma pessoa com autoestima tão boa, acorda, levanta e sai, eu nem estou preocupado com nada.
sou vaidosa, preocupo com a minha saúde, claro, gosto de estar bem vestida e tudo, mas isso não é o que faz a minha autoestima. E a autoestima tem muito a ver com isso, com o nosso autoconhecimento, com o interno, né? Com a gente entender quem a gente é, fazer as pazes com o que aconteceu no passado. Tem um filme lindo, né, que a Milene colocou pra gente poder assistir, que é Poder Além da Vida, que eu acho que ele foi lindo mesmo. Eu já tinha assistido, mas foi bom assistir de novo. Que quando ele fala isso da gente, esse filme, no filme fala, né, pra gente ouvir a nossa voz interior, né, tá tudo lá dentro. Todas as respostas da sua vida estão dentro de você. Acredite, estão dentro de você. O problema é que a gente não escuta. O problema são os ruídos da comunicação, né? Que a gente fica com a televisão ligada, o celular ligado, um monte de gente falando na nossa cabeça e a gente não escuta a nossa voz. A gente não escuta a nossa intuição. A gente não escuta Deus falar com a gente. Porque de verdade, gente, a gente está o tempo todo conectada com o mundo e desconectada com a gente. E esse filme é lindo, vale muito a pena assistir, né? Porque quando o atleta, ele se conecta com ele, e a primeira sensação que ele tem, o primeiro momento em que ele vive essa sensação, né, de escutar e de viver ao agora, né? O filme se resume muito na presença. A gente está presente ali no momento agora. E a pergunta no final que faz, né? Quem você é? Eu sou aqui agora, o momento. Eu sou aqui agora, o momento. Isso que eu estou saindo aqui. Né? Esse autoconhecimento, essa evolução é tão grande e que o primeiro momento que ele vive esse estar ali imerso naquele momento, ele tem um prazer, né? Uma adrenalina, né? Um sentimento assim de felicidade tão grande, porque é isso, né? Quando a gente de verdade não está lá atrás nem lá na frente, a gente está ouvindo ouvindo a nossa intuição, quando a gente está ouvindo a voz de Deus sussurrando no nosso ouvido, a gente é feliz. E essa é a verdadeira felicidade mesmo, do autoconhecimento. Porque a gente vê muita gente feliz na aparência, né? E aquela pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Você de verdade quer continuar vivendo de aparência? Sabe aqueles recortes de momentos bons da vida que a gente coloca nas redes sociais para ter 1000 curtidas, ter não sei quantos seguidores e a gente fica feliz por isso e tal, não sei o quê. Mas assim, de verdade, fechou o celular, fechou a rede social, tá uma merda, né? Tá tudo ruim, né? Deu ruim para tudo. Você quer continuar vivendo essa vida de aparências ou você quer de verdade viver a essência? Porque não tem preço. Nada nesse mundo, nada nesse mundo vale mais do que a gente de verdade viver a nossa essência. Viver o propósito. Como é importante. No filme, inclusive, O Poder Além da Vida, tem uma hora que ele questiona essa questão do propósito. E aí ele pensa assim, meu propósito é ajudar o mundo, né? A gente vai muito pro externo. E depois ele percebe que o propósito dele é viver simplesmente a natureza dele. Ele amava tudo que ele fazia dentro da ginástica. Ele amava aquilo ali, ele respirava aquilo ali era a vida dele. E era ali que era para ele estar. Né? Então, de verdade, a gente tem que se perguntar diariamente, faz sentido eu acordar e ir trabalhar onde eu trabalho, fazer aquilo que eu estou fazendo, independente do que você ganha? Faz sentido? A gente tem que se perguntar isso muito, principalmente nós mulheres, porque a gente veio para crer, né? Que empoderamento é sair para trabalhar e ganhar muito dinheiro, ter um alto cargo né, lá na empresa, ganhar bastante, sabe aquela coisa, aquela cena, né? Ser muito bonitona, bumbum lá em cima, não sei o quê. A gente esquece que o empoderamento ele também é interno, né? De nada adianta ter tudo isso se lá dentro você está infeliz, se você não está vivendo o seu propósito, né? Então é importante cada vez mais a gente se perguntar. Nunca é tarde. Eu gosto muito dessa técnica do espelho. Eu tenho uma amiga, Dri, que eu sempre falo com ela assim, Dri, o dia que você realmente me mandar um áudio falando que você olhou no espelho e viu aquilo que eu enxergo em você, eu já vou ficar muito feliz. Porque às vezes, entre a gente e o espelho, tem tanta névoa, né? Tem tanta neblina, a gente não consegue se ver.
até mesmo o ver externo. Você já reparou que às vezes a gente olha no espelho e a gente começa, nossa, meu, tem uma ruga aqui, uma celulite aqui, uma estria aqui, uma gordura aqui, a gente começa a ver um monte de coisa, né? Aí a gente começa a ficar irritado, não precisa fazer cirurgia, não precisa emagrecer, não precisa... Começa... E às vezes nem é isso, né? Na realidade, a gente vê um monte de coisa, né? E quando a gente passa a olhar para o espelho e conseguir ver a gente na alma, olhar no espelho é enxergar a sua alma, quem você é, a sua essência, de verdade. E o que você está fazendo aqui, né? Você veio aqui para quê? Qual é o papel que você tem que cumprir? Qual é o seu propósito? Tem a psicologia positiva, né? Defende aquela ideia, eu esqueci o nome do psicólogo, que a gente tem 3 tipos de vida, né? A vida com prazer, a vida de envolvimento, né? O flow, que é a vida de engajamento, e a vida com sentido. E para ele, a gente precisa das 3, mas a mais importante é a vida com sentido. A vida com sentido, ela vai te levar para uma vida de engajamento e você vai acabar vivendo alguns momentos de prazeres que são importantes também. E tem até um vídeo no YouTube muito legal dele falando sobre essa tese da psicologia positiva, né? Como é que começou a psicologia positiva e como ela é fundamental para a nossa vida, que fala a questão da felicidade, que é a felicidade, né? Que ela está baseada nesses 3 pilares da vida. E realmente, gente, não tem como. Quem vive uma vida com sentido sabe. A gente não acorda simplesmente, o celular tocou, vou acordar, vou sair, vou lá, vou trabalhar, vou fazer... A gente acorda com vontade, a gente acorda porque a gente sabe por que a gente está acordando. E o dia pode estar tendo pandemia, pode estar tendo o que for, que a gente vive com alegria. Não é aquela coisa superficial, não é forçada, não é para mostrar que a gente é super vibe do bem, da positividade. Não. Você entende que as circunstâncias estão aí e que é um aprendizado. Tudo é uma oportunidade de aprendizado. Mas você vive tanto ali o momento, tanto o presente, quando você está imerso de verdade no que você está vivendo, sabe? Ao invés de estar aqui, estar com a cabeça em outros lugares, sem estar entendendo nada que está acontecendo, e a gente acaba que a gente não vive nada direito, né? A gente fica muito mediano. Não, vamos ser acima da média, né? Vamos viver realmente o presente, viver aquilo que está ali na sua frente agora. Criança ensina tanto isso pra gente, né? Quando eles simplesmente te chamam, a mãe é o dia inteiro, né? Mãe. Quando eles te chamam e você abaixa, olha nos olhos dele e fala, o que foi, meu amor? E ele te responde, aquele momento ali que você tem, aquela troca ali, já é tão gostoso. Imagina a gente poder viver isso o dia inteiro, né? Todas as pessoas que nos chamarem, a gente poder conectar com elas, né? E realmente estar ali, você e ela, imersa nesse momento juntas. Isso é uma alegria imensa. Só por aí a gente já viu tanto que traz felicidade para a vida da gente. Então, vamos refletir um pouco sobre isso. E vamos viver de autoestima elevada, né? Porque a autoestima elevada vai muito além do externo. Às vezes a gente pensa assim, não, eu já vi muita gente falar assim, o corte de cabelo mudou a minha vida. Eu não duvido disso, claro que pode mudar. Às vezes uma questão externa muda a sua vida mesmo, porque quando você vai viver aquilo ali, né, aquilo ali vai te trazer de certa forma uma confiança, né? E aí você vai passar a entender outras coisas, você passa a confiar em você, você passa a ouvir você melhor, se comunicar. E realmente, às vezes, por meio de uma questão estética, eu em 2008, eu fiz uma cirurgia, eu coloquei silicone e na época eu tive que fazer drenagem. E a Ju, ela era fisioterapeuta, ela veio aqui em casa e foi por meio da Ju que eu conheci a doutora Filó, porque a Ju trouxe um DVD para mim, da doutora Filó, naquela época eu tinha DVD, né? Ela trouxe para mim um DVD da doutora Filó que falava o sofrimento sob a perspectiva cristã. E eu assisti o DVD 5 vezes, eu chorei 5 vezes, 3 vezes, nem lembro, mas umas 5 vezes eu sei que eu assisti aquele DVD e eu chorava tanto, porque falava tão assim, de uma forma, o Filó, né, tem essa proximidade com Jesus muito linda. E aquele DVD falava do sofrimento de uma forma tão bonita. E eu entendi tanta coisa ali naquele DVD. Então, por meio de uma busca externa, de uma autoestima,
eu entendi internamente o que era autoestima de verdade, né? Então, às vezes, realmente pode ser. Muita gente fala, o corte de cabelo mudou minha vida, o silicone mudou a minha vida, mas não é o silicone em si, né? É o que veio junto com essa bagagem, com esse momento que eu vivi, que me levou para o autoconhecimento, que me levou para ter essa intimidade com Jesus. E eu acho que é muito isso, independente de religião, de crença, se é ateu, a questão não é essa. A questão é a gente escutar. Parabéns, lindo. Claro, meu amor. Quando a gente tem esse autoconhecimento, né? E a gente realmente entende que existe um poder divino dentro da gente, que a gente precisa primeiro conectar com ele, silenciar o mundo e escutar. E às vezes eu falo muito da questão dos ruídos, né? Da comunicação, desse silêncio, porque eu acho que no início, para a gente poder entender a voz de Deus, escutar a voz dele, escutar a nossa intuição, a gente realmente precisa de um silêncio externo. Depois, com o tempo, a gente começa a viver nesse estado meditativo de uma forma mais automática, e às vezes a gente está no meio de um barulhão, mas a gente consegue ouvir a nossa intuição, a gente consegue ouvir Deus dentro da gente, com o tempo mesmo. Mas eu acredito que no início a gente precisa de silenciar mesmo, num todo, né? Tudo silêncio, zero, tipo estado zen, para a gente poder escutar dentro da gente. E depois a gente vai acostumar com isso, a gente vai acostumar a ouvir a nossa intuição e a voz de Deus, e as coisas vão fluindo. Então, não vamos ser uma água que para, não vamos ser uma água que estagna, não vamos ser uma água que petrifica, vamos ser uma água que transborda, uma água que transforma. Vamos fluir, deixar a nossa vida fluir, vivendo a nossa essência, a nossa natureza, gente. É simples assim. Só que a gente precisa primeiro entender quem a gente é. Primeiro entender a nossa essência. Por isso que às vezes o processo, até no filme é muito legal também, que acho que foi desse filme que veio essa teoria, né, de que a felicidade não está no destino, está na jornada. E é muito legal mesmo isso, porque a gente vai vendo que quando a gente vai caminhando, a gente está vivendo essa pandemia, e quando a gente está vivendo a pandemia, no que ela precisa ser vivida, a gente vai entendendo e o processo, a gente vai vivendo isso de uma forma que vai crescendo e vai trazendo tanta coisa boa pra gente, que a gente nem quer, chega uma hora que a gente nem sabe mais que dia que vai acabar, que dia que não vai acabar, e se acabou a gente vai até sentir saudade dessa jornada, né? Porque assim, é claro que eu falo isso com muito respeito, eu sei que tem gente morrendo, não estou falando de forma menosprezando, não é isso. Mas vamos pegar esse tempo que nos foi dado, né? Quantas vezes a gente já não escutou, ano passado a gente falava assim, tanta gente falando assim, queria ter mais tempo para ficar com a família. Quantas pessoas que eu já não ouvi falar isso. Agora tá aí o tempo todo para você poder ficar com a sua família. Então fica com a sua família. Aí você não quer ficar com a sua família, você quer sair de casa, né? Então vamos aproveitar todas as oportunidades que Deus tem nos dado, que a natureza, que o universo, tá todo mundo aí dando pra gente inúmeras oportunidades pra gente poder rever os valores, né? E sabe que a autoestima, ela é tão importante. Ela não pode ser só colocada dessa forma, claro que não, eu tô falando uma forma que eu acredito que ela é. Mas ela é tão importante porque quando você sabe quem você é e você entende essa sua água, você sabe que a sua água tem que fluir, ela tem que movimentar, você entende até a mensagem principal do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não é isso? Então, como que eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Amar o próximo como a mim mesmo começa amar a mim mesmo, autoestima. E quando eu tenho uma boa estima por mim, quando eu tenho um bom sentimento por mim, quando eu me aprecio, eu vou fazer o mesmo com o outro. Então, todos os nossos relacionamentos vão ser muito melhores, vão ser de muito mais afeto, porque você vai passar a tratar o outro com muito mais respeito, com muito mais empatia, com honestidade, a relação vai ser transparente, com integridade, né? E você vai entender que você não cresce sozinho, né? O Padre Alexandre falou esses dias na live com o André Scarpelli, foi linda a live dos dois, ninguém cresce sozinho, né? E ela falou uma frase também muito legal, que o amor próprio em excesso
porque tudo tem que ter equilíbrio, né? A gente tem que ter amor próprio. Eu acredito que o amor por nós, em primeiro lugar, ele é o efeito dominó. O resto tudo vem. Mas ele não pode ser em excesso mesmo. Ela falou, né, que o amor próprio em excesso, ele traz autossuficiência e que vai resultar num vazio e num abandono. E é verdade, né? Então não adianta também a gente só se amar. Eu só me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E o mundo que, né, não dá. Então eu me amo e é por esse amor que eu tenho por mim, por essa autoestima que eu tenho, que eu vou transbordar mais amor, que eu vou transbordar carinho, que eu vou transbordar bondade, que eu vou transformar por onde eu passar. A gente tem que realmente plantar essa sementinha de afeto aonde a gente for, mas primeiro dentro de casa. Vamos começar primeiro dentro de casa, né? Vamos começar primeiro com a gente, com o marido, com os filhos, viver essa empatia, esse respeito, essa amorosidade. Eu adoro a disciplina positiva, participei de uma mentoria fantástica, eu adoro, eu realmente já li o livro Disciplina Positiva, eu sempre acreditei, sempre vivi isso aqui dentro dessa casa. Eu nasci com a comunicação afetiva, porque de verdade eu sempre acreditei muito nisso. Tem uma frase que a mamãe sempre falou lá em casa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E eu sempre acreditei nessa frase, porque eu já vivi inúmeros relacionamentos, eu não falo só relacionamento amoroso, não, relacionamento com amigo, tio, pai, filho, papagaio, cachorro, o que for, né? E muitos relacionamentos mesmo eu já vivi em que o outro tinha uma dureza no coração, uma frieza, e de tanto eu ficar lá batendo, esse coração se amoleceu e a gente vive hoje uma relação muito boa, muito bacana, porque eu acredito mesmo que a água, essa história de que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é muito isso, é essa água, a água flui, a água movimenta, a água vai vivendo, vai sendo ela, vai vivendo a natureza dela, ela vai fluindo, 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 e por onde ela vai, ela passa por cima da pedra, ela passa por trás, ela não importa, ela flui, ela vai. O rio precisa passar, o rio precisa fluir, e quando essa água ela flui, a pedra deixa de ser dura. Então eu acredito muito nisso. Quando a gente vive a nossa natureza, porque se somos imagem e semelhança de Deus, a única coisa que a gente pode ser é bondade. A única coisa que a gente pode ser é amor. A única coisa que a gente pode ser é compaixão. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não tem como a gente ser outra coisa. Então quando a gente deixa essa natureza nossa fluir, que é essa centelha divina dentro da gente, fluir, a gente deixa essa fonte jorrar água, ejacular a vida, sabe? Transbordar. O que acontece? É amor, é puro amor. A gente transborda amor, a gente transborda afeto, a gente transborda bondade, compaixão, empatia, respeito. Ai, que lindo, né? É isso aí, gente. Então, eu queria deixar essa reflexão pra gente. Vamos viver a nossa autoestima. Vamos procurar o poder do autoconhecimento de verdade na nossa vida e transbordar, deixar a nossa água fluir e que essa água possa fluir para inúmeros lugares, para que a gente possa transformar todos os obstáculos que passar pela nossa vida, pandemia, corona, o que for, o que tiver aí, que a gente possa transformar isso num rio que continua fluindo, e que a gente viva essa água viva dentro da gente, dentro da nossa casa, dos nossos relacionamentos, na nossa relação com os nossos filhos, e que nossos filhos sejam cada vez mais crianças felizes e se transformem em adultos com uma autoestima, bacana demais, para poder fazer esse mundo cada vez melhor. Esse é o meu desejo. Beijo, fica com Deus e até a próxima.